gente vai começar um painel muito interessante, que é um painel local das nossas empresas do Serratec. Peço desculpas a questão de som é assim mesmo, né? Mas o que é legal hoje é que a gente vai ter um testemunho de empresários locais, empresários que estão crescendo dentro do Parque Tecnológico. E a gente acabou de ver um vídeo muito bacana, né? A gente viu o vídeo de pessoas que não tinham formação em tecnologia da informação, pessoas que transformaram suas vidas, mudaram suas profissões e abraçaram o mundo da TI. E a gente vai ter hoje aqui essa chance de bater um papo, né, com esses empresários, com esses transformadores de vidas. E o tema é muito interessante. O nosso tema hoje, e para esse tema eu fiz até uma pesquisa, eu estudei, tá, Macedo? Eu estudei aqui o tema de empresas de TI em crescimento pela disponibilidade de talentos. A TI Rio, juntamente com o Observatório Softex, acabaram de entregar um mapeamento, que eles fizeram com muito cuidado, falando sobre as empresas de TI. Esse mapeamento é muito importante. A gente está aqui com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir, e o Samir está cuidando desse mapeamento aqui no município, para a gente entender quantas empresas de tecnologia nós temos em Petrópolis, na região serrana, e cada vez mais a gente estimular esse sistema. E aí eu trago algumas novidades, Marcelo, que eu fiz um catado aqui. Ó. O estado do Rio de Janeiro, ele tem aproximadamente 32.664 empresas de tecnologia. Isso, novamente, esses são dados do Observatório Softex, que entregou esse trabalho para a TI Rio. Em 2024, foram criadas 4.461 novas vagas. De 2021 a 2025, nós tivemos um crescimento de indústrias de software no estado do Rio de Janeiro de 32%. E as empresas de software representam mais de 53% hoje do mercado de TI fluminense. E a gente vê o nosso parque tecnológico da região serrana, o Serratec, com empresas de tecnologia. Mais do que isso, essas empresas sentiram a necessidade de capacitar, fornecer conhecimento para que novos colaboradores ingressassem nos postos de trabalho. Então, hoje, eu queria que cada um pudesse falar um pouco, primeiro, dessa experiência de pensar na modalidade de um curso que falasse de desenvolvimento de software, né, de dados, agora aqui de cibersegurança, de infraestrutura. Então, queria perguntar para vocês, como é que foi, primeiro, essa experiência de como a empresa sentar junto com o Senai, com o Senac, criar uma nova ementa, um novo curso e preparar essas pessoas para elas ingressassem no mercado de trabalho. Então, vou começar com o Guilherme, pedir para o Guilherme falar um pouco dessa experiência, como é que foi essa parte de capacitação e como isso mudou a história da sua empresa. Bom, primeiro eu queria comentar sobre o vídeo que a gente assistiu agora há pouco, né? Cadê a Thaís? Esse documentário começou, esse Serratec.doc começou quando eu fui presidente do Serratec, e no evento em 2021, que foi o primeiro Tech Summit, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Eu falei para a Thaís uns 2 dias antes. Aliás, foi na véspera do evento. E ela falou, a gente vai lançar o Serratec.doc. Eu falei, me manda então um compilado aí que eu apresento e a gente fala em função disso. E aí, no dia, ela até comentou comigo hoje, quando eu cheguei, falei, hoje vai ter emoção de novo. E realmente aquilo foi muito marcante para mim, porque eu fiquei tentando me controlar. Eu tinha assistido os vídeos na minha cama à noite, falei com a minha esposa, falei, vai ser brabo amanhã, porque eu me emocionei muito vendo aqueles vídeos. E no dia do evento, eu fiquei olhando para o telão, tentando me controlar. Quando eu virei para a plateia, estava todo mundo emocionado, aí eu desabei, não teve jeito. Mas por que eu quis falar sobre isso? Porque, primeiro, que a residência é de fato um programa de transformação e de impacto social muito grande.
E isso é fundamental, quer dizer, a gente está conectado, e agradecer muito ao Cariús, que foi o cara que teve a ideia de fazer isso, né? E a gente engajou e está junto aí há 6 anos tocando esse projeto. E é muito legal a gente entender que isso é um vetor de transformação, não só das pessoas, dos alunos que fazem parte desse programa, e como a gente viu aqui nos depoimentos no vídeo, é um programa de 5 meses, é um programa muito intenso, com muito conteúdo, em pouco tempo, mas que também é capaz de transformar a vida das pessoas muito rapidamente. Falando especificamente da T2M, Simão, a Thaís comentou, né, a T2M é a empresa que mais contratou mão de obra vindo desse programa de formação. A gente, de 2020 para cá, acho que dobrou 3 vezes o tamanho da empresa, e é fundamental, é essencial que a gente estivesse dentro do Serratec, que a gente estivesse contratando essa mão de obra, é super importante. E aí não só falar da transformação das pessoas, mas da transformação que a empresa conseguiu ter a partir desse programa. Então, assim, condição sine qua non a gente continuar apoiando esses projetos de formação de mão de obra, porque eles ajudam a transformar a vida das pessoas e das empresas também, com certeza. Obrigado, Guilherme. Eu queria ouvir também o Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência sobre esse assunto. Obrigado, Simão. Primeiro, fico muito feliz de você estar aqui do nosso lado, né? A gente, esse último ano, teve o Simão, né, como um grande ganho para a gente. Quero agradecer a Thaís. Thaís, ficou muito bom esse vídeo, muito bom. Ele ficou muito fácil de ver, a gente viu uma profundidade muito boa. Acho que tem um profissional de cada um falando aqui, né? Então isso também foi muito legal, eu não tinha visto ainda o vídeo. Agradecer o Guilherme aí pela deferência, porque se não fosse o Guilherme no início, que foi quando eu assumi o Serratec, a gente não teria conseguido colocar isso de pé, porque eu e Guilherme éramos os que tinha mais a ver com o processo, e ele assumiu isso, adotou mais gente do que todo mundo, né? O Macedo falou, não posso ficar fora, mesmo sem precisar daquele profissional, e entrou investindo. Então isso tem muito valor no processo. Eu posso dizer que a residência foi um sonho que nasceu há muitos anos atrás. A NEC, ela sempre teve uma função, fazer ponte universidade-empresa, e antes mesmo de eu montar a NEC, eu gostava muito de ver a pessoa que saía da universidade para dentro da empresa, e o gap era muito grande. A gente não tinha como contratar uma pessoa da universidade, ela não sabia as tecnologias, não estava adequada com tudo que a gente precisava, e a gente precisava investir muito e não tinha um capital de giro para ficar cada empresa gerando um investimento. Então esse processo foi muito importante. O Simão me perguntou na questão, eu vou falar 2 coisas que são essenciais para mim nesse processo. O primeiro é que o Serratec não forma mão de obra. Então a gente estruturou junto com parceiros muito importantes, e o Senai, ele acreditou desde o início. Eu quero dizer que para o Senai não foi nada fácil, porque a gente teve reuniões... Tem alguém do Senai aí? Tem alguém do Senai aí? Pode falar, então. Posso falar? Está gravado, Marcelo, segundo. O Senai teve que lidar com uma diferença muito grande. Eles não tinham uma capacitação com mais de 40 horas. E o desafio era 770. Então, teve situações que, no início, a gente tinha uma mesa com 15, 16 pessoas do Senai e 2 do Serratec. A luta foi grande para conseguir convencer de que aquilo, de fato, traria um resultado que a gente prometia. Você vê que um dos garotos falou ali, né? Essa promessa era muito grande. Então, assim, é difícil acreditar. E hoje ele está aí acreditando e testemunhando. Mas muitos não acreditaram, e a gente precisa ter essa clareza. Que o combustível para a gente fazer o que não existe são aqueles que duvidam. Eu tive muitos colegas que falaram assim, pô, fiz 5 anos. Fiz 5 anos de faculdade, como é que vocês vão resolver isso em 5 meses? Mas assim, a gente via muito
Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha, que me motivou muito a sugerir o ensino médio como base. E eu perguntei ao rapaz da Alemanha, um CEO de uma grande empresa, e ele falou, meus profissionais aqui são todos de ensino médio, técnico. Ninguém aqui é da universidade. E aquilo me trouxe essa estruturação de que, por que nós estamos começando na universidade? Porque o estudo da Brascom, ela dizia que formava-se 40 mil, precisava-se de 70 mil. Então o gap anual era em torno de 30. 30 se todos que se formassem têm capacidade suficiente para as vagas. Mas se eu tenho 70 mil de vagas, pode ser que os 40 mil não atendam. Boa parte deles. Então, nesse processo que a gente fez uma coisa muito direcionada, a gente vê evoluindo, graças a Thaís, a gente evoluiu muito a qualidade, porque uma coisa é criar, outra coisa é aperfeiçoar e manter. E hoje a NEC, para fechar da questão que eu passei pelo Serratec da NEC, hoje nós temos 80% do nosso time oriundo da residência. Então quer dizer que todos os crescimentos dos últimos 6 anos, a gente tem que agradecer muito a esse processo que cada um de vocês que estão aqui e que muitos também estão aí na plateia ajudaram a manter. Então, a NEC hoje, ela cresce, ela é sólida. Esse ano, eu quero atingir os números do Guilherme. Todo ano eu tento. Eu vou dizer, não, eu tento não, trabalho para fazer. Mas o dobro é muito difícil. Mas 40% a gente está crescendo esse ano. E a gente admira muito esse processo, porque sem a residência nós não teríamos como atingir os profissionais que a gente precisa. Muito obrigado, Marcelo. Aí, Guilherme, está querendo pegar o seu recorde. Beleza, vamos junto, né? Vamos passar agora a palavra para o nosso atual presidente, Alexandre Macedo. Gostaria também de frisar que tanto o Guilherme quanto o Marcelo já foram presidentes, né, do Serratec. Opa, Simão, muito obrigado. Enfim, para mim também, desde o início, esse projeto ele cobria ali uma série de gaps, né, que eu entendo que é justamente o que o Marcelo estava falando ali, né, é o gap entre empresa e o ensino, né, então quando a empresa se junta a um ensino técnico e a gente, né, meio que mexeu nessa receita toda, né, quando a gente como empresa mexe numa ementa, né, de que para estar dentro da empresa trabalhando são necessários esses skills, eu acho que faz muita diferença, né? E acho que outra coisa que não é falada, mas assim que eu acho que o Serratec trouxe para todo esse arcabouço foi apoio psicológico, né? O inglês técnico, né? Eu acho que tem que ser falado que a gente tem toda uma estrutura ali que não é só ensinar a codar, né? Porque a maioria das pessoas quer desistir. Uma carga de 770 horas para alguém que só tem o segundo grau completo, não sabe nada, e entra num curso desse que é super pesado, ela quer desistir. Então, temos que agradecer aos nossos psicólogos, né? A nossa turma ali que dá esse apoio do inglês técnico, não tem a base, né, para poder aprender, né, a tecnologia. E aí também dá o conceito de entender, aprender o Scrum, aprender a trabalhar. Então, quando a gente absorve esses alunos dentro das empresas, eles não só sabem codar e conhecem a tecnologia, mas eles já aprendem a trabalhar em equipe, a trabalhar em squads, né? Já tem eles no final do curso eles já têm uma espécie de TCC, que é um projeto final, onde eles entregam um produto real para as empresas, e eles já são obrigados a trabalhar em squads, usando metodologia Scrum, com o PO, com o Scrum Master. Então, vem o pacote completo, entendeu? Então, acho que tudo isso faz muita diferença, até nas taxas altas de contratação que a gente consegue com esse programa. Então, eu só tenho a agradecer aqui por todas as parcerias que a gente tem feito, né, tanto com o Senai quanto o Senac, e agora aí também com o Sebrae, que tem nos ajudado muito. E eu acho que agora é escalar essa ideia e progredir cada vez mais. Acho que todas as empresas estão se beneficiando, e acho que o que a gente tem aqui, acho que vale falar dos prêmios, né, que a gente ganhou esse ano,
que, né, a gente ganhou um prêmio do TI Rio, né, como melhor hub, né, de inovação do Estado, né, Centro de Inovação do Estado, e a gente ganhou também um prêmio nacional Osiris Silva, né, em São Paulo, né, um prêmio nacional, justamente premiando esse nosso trabalho feito aqui, né, como também uma referência em ensino, né, num trabalho disruptivo que a gente tem feito aqui. Então, acho que tudo isso aí coroa todo esse trabalho de 6 anos que a gente tem feito, né, nessa capacitação e fazendo a diferença, né, com impacto social, né, mexendo aí as 4 hélices, né, em prol aí do bem social. É isso. Obrigado, Macedo. Quando a gente falava antes da pesquisa, né, que foi feita sobre o mercado de TI, a gente também observa 3 pilares muito importantes. Um que a gente falou, que são talentos qualificados, e por isso, né, o Serratec, né, assumiu essa participação de ajudar nessa formação, que isso faz parte hoje do crescimento, e a gente vê isso materializado na pesquisa feita pelo Observatório da Softex, com a entregue à TI. Agora, tem 2 pontos, são 3 pilares, né, faltando, que a gente não disse. Um é o fortalecimento dos ecossistemas regionais, isso é muito importante, e o amadurecimento hoje, né, consistente principalmente na regionalização, a interiorização dessas empresas. Por exemplo, a empresa Info4 era no Rio de Janeiro e veio para a região serrana. Então, eu queria que vocês falassem sobre esses 2 pilares, né, lembrando do amadurecimento, do fortalecimento desse ecossistema e dessa regionalização, dessa ida dessas empresas, né, para o interior. Pode começar pelo Macedo, ele começou falando agora. Por último, vamos começar você primeiro. Não, bacana, Simão, obrigado pela pergunta. Vou contar um pouquinho da minha história. A Info4 é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro, né, em 99, e quando chegou em 2010, estava bem num boom imobiliário no Rio de Janeiro, onde os imóveis estavam super caros, e naquela época a gente tinha um parceiro, que era uma empresa de tecnologia que atendia o Luiz César Fernandes, né, no projeto do jornal O Globo Digital, e ele nos convidou para fazer uma visita na Fazenda Marambaia, naquela época. E aí eu subi com meus sócios aqui para a Serra, a gente foi lá na Fazenda Marambaia, e ele falou, por que vocês não se mudam para cá? Vai lá na prefeitura, conversa com eles, tem incentivo fiscal para empresas de tecnologia, vai lá no Parque Tecnológico, vai lá no Petrópolis Tecnópolis, lá, conversa com o Johnny. E aí, naquele mesmo dia, a gente ficou animado com a ideia, e aí conhecemos lá o Nelson Sabrá, na prefeitura, que na época era o secretário de Desenvolvimento Econômico, e aí o Nelson foi super cordial com a gente, né, ofereceu lá, vem para cá, a gente vai ajudar vocês, né, tem incentivo fiscal, vocês podem fazer aí um plano para migrar a empresa para cá. E aí logo em seguida eu vim para as instalações que hoje a gente, né, chama aí de Serratec, onde estão as nossas empresas atualmente. E aí, conhecendo o Johnny, tive a felicidade de saber que o Johnny é pai de uma amiga minha de faculdade, né, coincidentemente, e não sabia, né, e aí a gente ficou muito animado com isso e estrategicamente decidimos naquele momento de tirarmos a nossa empresa do Rio de Janeiro e trazermos para Petrópolis. Não foi fácil, fizemos aí um planejamento de mudar a empresa do Rio para cá, isso envolveu demissões, né, no Rio de Janeiro e muitas contratações aqui na região, né, em Petrópolis. Isso foi feito aos poucos, a gente criou uma célula de treinamento e aí fomos fazendo em células de 20 em 20 pessoas, foram treinando, treinou, funcionou, desliga, enfim. E nesse processo, 15 anos depois, estamos aqui, a Info4 já operando em Petrópolis, né, full time. Recentemente, a Info4 também passou por uma fusão com uma empresa de São Paulo chamada C-Service. Inclusive, convido vocês para vocês conhecerem ali o stand da Scout AI, que é um produto novo que a gente está lançando, de uma empresa nossa, aqui do nosso grupo.
Com essa fusão, o nosso grupo dobrou de tamanho nos últimos 3 anos, né? Mais do que dobrou de tamanho. E, enfim, aí a gente escolheu aqui Petrópolis como o nosso headquarter para o nosso crescimento. E a gente acredita muito nisso, né? Na interiorização. Não é à toa que Silicon Valley não é um grande centro, não é uma metrópole, né? E vários centros de inovação não são na metrópole. E a gente acredita muito nessa ideia. É isso aí, Marcelo. Que é importante. Marcelo desligou de propósito. Sabia que ele ia fazer isso. Ele estava mexendo no microfone. A falha foi minha. Eu tinha que ter conferido. Eu não podia ter entregado o microfone para ele. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer essa pergunta à tona, porque ela tem a ver com a existência do nosso parque. Se hoje, né, a regionalização dos parques, né, o fortalecimento desse ecossistema é importante, a gente mede em números. O Serratec hoje, as empresas que compõem o Serratec hoje, estão gerando 1,2 bi de faturamento. Vou repetir, 1,2 bi de faturamento. O Serratec formou 1.700 alunos. A metade desses alunos foram contratados por essa empresa. Imediatamente. Imediatamente. Então, assim, e os outros que não foram contratados foram disponibilizados para o mercado de trabalho, que tiveram outras oportunidades, outros cresceram, continuaram estudando. Isso a gente pode dizer que é uma materialização de uma transformação social, além de oportunidade, né, de emprego, como a gente escutou aqui, uma ex-residente, hoje colaboradora das empresas do Serratec, ela dizendo, olha, eu gosto do Serratec não é só por questão de trabalho, porque o Serratec me ajudou a ter confiança, me ajudou principalmente a mudar a minha vida e a vida da família dela. E sobre esse assunto, eu queria, Marcelo, que você falasse um pouco, né, da experiência de você ter, primeiro, né, um residente vindo do Serratec, e se esses residentes estão tendo um bom andamento profissional, se eles estão ajudando no crescimento da sua empresa. Bom, já disse que 80% da minha empresa é de residentes e a gente vem crescendo. Não quanto eu gostaria, igual o Guilherme, mas a gente está muito bem, graças a Deus. Ele está incomodado com você, né? Ele está inspirado, não é incomodado, estou inspirado. Inspirado, é diferente. Acho que um ponto que é uma reflexão muito forte foi quando a gente começou. Quando a gente começou, um dos principais direcionamentos era acabar com o paternalismo, era uma luta nossa, que é o que a Soninha falou muito da carreira. Eu sou responsável pela minha carreira e muito mais do que isso, eu construo uma carreira diferente dos títulos que vêm por aí. Esse é o futuro. A gente já vem trabalhando algo similar no Serratec desde 2019, dizendo que muitas pessoas chegavam na empresa antes da gente ter essa qualificação e elas vinham assim, o que a empresa pode fazer por mim? E no fundo, o que é o certo e que a gente vem treinando, porque cada um de nós fez assim quando a gente também trabalhou para alguém ou trabalha para a gente mesmo. E assim, o que eu posso fazer para a empresa e eu sou responsável pela minha carreira. Então, o que vem de diferente? Principalmente, a mentoria de carreira, ela trabalha do início ao fim. A única matéria que não é uma matéria que acaba no meio, ela vai de início ao fim. E focando em quê? Focando em conscientizar a pessoa que ela é a responsável pela carreira dela. Nós vamos criar um ambiente para que ela cresça, mas nós não podemos nos responsabilizar para que a pessoa seja alguém se ela mesma não quiser. Então, trabalhar a sua própria identidade, estruturar a sua autoconfiança, entender que ela tem capacidade sim, é um grande diferencial que eu entendo. E as pessoas entram na NEC com uma outra cultura. Elas entram querendo muito mais, desejando muito mais, com muito mais curiosidade, que é muito diferente do que quando a gente trazia do mercado. Concordo com você, Marcelo. Vamos deixar a última pergunta agora para o Guilherme. A gente tem mais 2 minutos e 47 segundos. Guilherme, eu queria que você finalizasse, né? E fizesse algumas considerações. Primeiro, né? A projeção que você faz hoje para o mercado de TI, o papel hoje do Serratec, né? E o crescimento dessas empresas que estão buscando a região serrana, por conta da segurança,
por conta, né, dos valores, dos talentos que são desenvolvidos aqui e pela essa capacidade de crescimento e expansão. Difícil? Não. Eu acho que não é difícil porque é tudo que a gente está vivenciando mesmo, né? Então, acho que o primeiro aspecto aí fundamental é a gente estar num local que realmente é bom de viver. A gente, se eu não me engano, no 3º ou 4º ano que Petrópolis é a cidade menos violenta do Rio de Janeiro, não é isso? 4º ano. Isso é fundamental para todo mundo que a gente fala sobre Petrópolis, sobre as condições, sobre a questão do crescimento da disponibilidade de mão de obra. Isso é fundamental. Eu acho que isso faz parte do contexto, faz parte do que o Serratec pode, de fato, oferecer para que as empresas possam vir para cá. Mas, assim, fora a brincadeira que a gente fez aqui, né, do Cariús está incomodado, eu sei que não tem, isso claro, não existe, e a gente tem convivido ao longo desses anos aí, sabe que as empresas cooperam, a gente faz projetos juntos, eu e Macedo, a gente está tocando um projeto juntos já há 3, 4 anos, né, Macedo? Então, assim, e você poder atrair outras empresas, usar a questão da formação, usar isso como um diferencial para tê-las aqui, eu acho que é super relevante. E não existe essa questão de competição. Acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as pessoas que estão se formando, tem espaço para qualquer empresa que queira fazer parte do nosso ecossistema. Então, acho que isso é fundamental. Passar para o Marcelo, porque ele tem direito à réplica. Ele foi citado, então ele tem direito à réplica. Eu quero dizer que eu não estava envolvido na queda. Ele mexeu na cadeira que eu vi. Mas já me deram uma cadeira, só porque você caiu. Isso que é importante, mas é verdade, eu acho que o foco mais é trabalhar a inspiração, né? A gente tem, eu admiro muito cada empresário que está no Serratec. Eu aprendi muito, na época, até, não sei se você lembra, da pandemia, eu conversei muito com o Guilherme, a gente falou na modelo de contrato, como é que você fazia, aquilo me ajudou muito. Melhorei muito minha gestão a partir daquele momento. Ontem eu fiz um podcast com o Vladimir também. O Vladimir me ajudou muito em uma série de outras coisas. E acho que o maior ganho do Serratec é cada um que a gente tem a oportunidade de conversar e utilizar daquela fonte de conhecimento para poder mudar a trajetória. Porque não adianta a gente ter várias informações e não usar, não ter oportunidade e não internalizar aquele conhecimento. Então, agradeço aí o Macedo e o Guilherme, principalmente, estão aqui pelo tempo que a gente tem estado junto e o quanto eu já aprendi com vocês. Obrigado, Marcelo. Eu queria passar a palavra também para o... Aprendi a cair hoje não vou cair. Mas, olha, tem pessoas que caem com classe. Ele caiu com classe. Se fosse eu já tinha esparramado lá no chão, a ambulância já tinha vindo, caiu com classe. E não, só derramou a água porque era água, porque se fosse cerveja também não derramava, não. Não ficava não. Ele segurava. Você tá brincando, mas teve um dia desse que eu estava num evento, por isso que eu brinquei com a minha esposa, e eu caí de uma cadeira realmente, por culpa minha. Não, essa aqui acho que não foi culpa minha, não. Só foi do peso. Do Marcelo. E na hora que eu caí, eu dei o rolamento e caí de joelhos. E a filha de um amigo olhou para mim e falou assim: nossa, tio, que coisa sensacional. eu não tive a capacidade de reproduzir hoje aqui, mas tudo bem, fica a intenção, né? Mas se isso é empresa secada, como que você... Aproveitando esse tema, né, de cair, levantar, acho que a possibilidade das empresas estarem associadas, estarem dentro do mesmo hub, né, de tecnologia, vivendo no mesmo espaço, isso favorece muito a questão dos negócios, do crescimento. Queria que o Macedo falasse um pouco disso, da experiência da sua empresa estar no mesmo local com várias outras empresas, né, o que isso agrega não só para a sua empresa, como nos resultados que ela produz. Obrigado, Simão. Eu acho que o ecossistema, né, e principalmente aqui, quando a gente fala de interior, a gente sentiu uma enorme diferença, né? A gente que
teve a nossa empresa durante 11 anos no Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro, né, ter toda a infraestrutura que tem, quando a gente vem aqui para uma cidade menor do interior, você vê um acolhimento, uma troca muito mais próxima. Aqui eu consigo sentar numa secretaria e, de fato, conversar com o secretário. Samir está aqui, eu consigo falar com ele, eu consigo falar com o prefeito. Lá no Rio eu não consigo. Lá eu não sento. Dificilmente eu vou sentar com o prefeito do Rio de Janeiro. Vai ser bastante difícil de eu sentar com ele. Então, acho que tem essa vantagem da gente realmente ter uma troca muito mais próxima, muito mais rápida. E o ecossistema ele tem isso, né, dessa troca, de realmente todo mundo se ajudar. E não tem esse pensamento de competição, é um pensamento colaborativo, onde todo mundo está somando, está todo mundo pensando num ganho maior, num ganho do todo. E acho que vale a gente falar aqui que aqui atrás do palco a gente está tendo as rodadas de negócio, né, coordenadas aí pelo Sebrae, que eu queria incentivar a todos que tiverem interesse a procurar. Não sei quem que é o responsável aqui. Tem uma pessoa do Sebrae que está coordenando aqui, é o Anthony. Anthony aqui pelo Serratec, tem uma pessoa do Sebrae também coordenando aqui as rodadas de negócio. Né, para startups, etc. e tal. Acho que vale a pena. E o stand nosso do Serratec. Inclusive os prêmios que eu mencionei para vocês, né, tanto do TI Rio e o Osiris Silva, estão lá no display. Se quiserem lá tirar uma foto, estão lá. É isso, pessoal. Eu agradeço aí o tempo, o apoio aí de vocês e estamos juntos para fazer mais pelo nosso ecossistema aqui local. Perfeito, Macedo. Fazer uma pergunta também para o Guilherme. Guilherme, você é o campeão hoje, né, de contratação do Serratec. O quão importante hoje é para a sua empresa, né, contratar principalmente, né, os residentes, né, os alunos do Serratec? Eu acho que eu vou responder a você dando um exemplo. Um grande projeto que a gente tem hoje eu não vou citar o cliente por confidencialidade, mas pela regra do contrato, eu deveria ter N desenvolvedores sênior, com no mínimo 7 anos de experiência, e a T2M ela tem uma cultura que a gente só vai a mercado contratar alguém se realmente for algo que não tenha jeito, que a gente realmente não tenha como ou promover alguém internamente ou por uma razão qualquer que realmente a gente não consiga internamente resolver. E a gente acabou tendo que, para atender esse contrato, contratar um monte de gente. Sabendo que a solução ela estava ali dentro de casa, que é a galera da residência. Como a residência tem 6 anos e a maioria das pessoas que vieram da residência são pessoas que estavam com seu primeiro emprego, etc., certamente eu não conseguiria atender com base nisso. Mas eu tinha tanta certeza de que isso seria uma força que a gente acabou conseguindo flexibilizar o contrato, atender o contrato com gente menos sênior, mas com a certeza de que a gente atenderia muito melhor. E hoje a gente tem um contrato, esse contrato foi deficitário por muito tempo para mim, eu tomando prejuízo mesmo financeiro grande nele. Hoje eu tenho um contrato que financeiramente é bem viável, atendendo com pessoas que a gente formou, que a gente acreditava, que entraram na base da pirâmide, que aos poucos elas estão subindo e que conseguem entregar muito mais valor para o cliente. Então, assim, só com esse depoimento eu acho que eu consigo mostrar a importância e a relevância que a residência tem na T2M. Muito obrigado. Vou pedir uma salva de palmas para os empresários Serratec.